Lindezas, bem-vindos ao Tatu Juris. Eu sou o João e vou te falar aqui atendendo a pedidos feitos lá no Instagram e também você pode fazer pedidos nos comentários dos vídeos. Eu trago para vocês um resuminho sobre a Lei das Estatais, a 13.303 lá de 2016. E para tentar fazer você entender, farei igual ao Jack e irei por partes. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que essa lei vem trazer regras. Regras para quem? As empresas públicas e a sociedade de economia mista. E lindezas, prestem bem atenção aqui e agora. Se elas estão em dois campos, em duas partes, em dois setores, com dois nomes diferentes, é porque elas não são a mesma coisa. Uma não é a outra. Não tem aquela história de toda empresa pública é uma sociedade de economia mista, mas nem toda sociedade de economia mista é uma empresa pública e vice-versa. São coisas diferentes. Até porque algumas das principais diferenças entre elas são o seu capital social, o seu capital de investimento, a quem pertencem as ações dessas organizações. Nas empresas públicas é 100%, é integralmente público, integralmente do órgão público, da entidade pública, da União, do Estado, no sentido geral. Já a sociedade de economia mista, se ela é mista, ela é parte uma coisa, parte outra. Ela é parte pública, parte privada. E quem vai levar a vantagem é o poder público. E como assim vantagem? A maioria do capital social, a maioria do investimento, a maioria das ações dessa organização, dessa empresa, dessa companhia, pertence ao poder público. O poder de decisão pertence ao poder público. E veja ali, ó, que é a maioria. Se fosse 49%, minoria. 50%, igual. 51%, maioria, acima. Esses valores são importantes porque geralmente uma questão de prova vai trazer um baita de um textão e lá ele vai colocar a porcentagem a quem pertence essa entidade, esse órgão público, essa sociedade de economia mista ou empresa pública. Dependendo dessa porcentagem, a resposta vai mudar. E além disso, um outro grande diferencial entre elas é o foro processual. As empresas públicas, Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista, foro de justiça estadual. Se elas fossem a mesma coisa, se uma fosse complementar a outra, não teria nem por que ter essas diferenças todas. E atenção, é tão justiça estadual, tem até uma súmula do STF falando do Banco do Brasil. Banco do Brasil? Sim, porque eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas públicas, Correios, Caixa, BNDES, e da sociedade de economia mista, temos Petrobras e Banco do Brasil. Correio, Caixa e BNDES não estão listados na Bolsa de Valores. Pode ser que essas empresas invistam em outras, mas investir diretamente nelas não dá, diferentemente da Petrobras e do Banco do Brasil, que tem até aqui essa marcaçãozinha, essa matrícula na Bolsa de Valores, beleza? Então o que eu quero que vocês entendam de cara aqui é que empresa pública e sociedade de economia mista são diferentes uma da outra. Não são sinônimos, não são formas diferentes de falar da mesma coisa. E todas essas regrinhas vêm justamente em cima dessa lei, que também traz para a gente outros detalhes, outras regras, como por exemplo, como é que vai ser realizadas as licitações para a empresa pública e a sociedade de economia mista. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre licitações, tem um resumo aqui inteiro sobre elas. Vai lá, assista, complemente seu estudo depois, volta aqui. Mas a lei das estatais também traz regras para a celebração de contratos administrativos. Como é que uma empresa pública pode realizá-los? E a sociedade de economia mista é da mesma forma ou não? Tem diferenças muito grandes ou não? E essa lei também vai trazer as regras para as nomeações de diretores, presidentes e membros de conselhos. Cada um tem a sua formalidade. Por exemplo, na empresa pública, para nomear um diretor, precisa de 55% dos votos. Valor exemplificativo aqui só para você entender. Já na sociedade de economia mista, não. Quais os requisitos para ser presidente de uma empresa pública? Quanto tempo ele precisa trabalhar lá antes? Entrou agora, já pode? Tem que ter um tempo mínimo de 6 meses, 1 ano? Tem que ter uma graduação específica? Sim, não, qual? E quanto aos membros do conselho, empresa pública terão quantos? 5, 10, 15? E a sociedade de economia mista terão quantos? Assim por diante.
Então, o objetivo final dessa lei é basicamente esse: trazer as regras para o funcionamento das empresas públicas e das sociedades de economia mista, beleza? E tudo isso a gente encontra lá no artigo 1º, 2º, 3º e 4º desta lei, e aqui eu trouxe para vocês o principal comentário. Geralmente inicia uma discussão sobre esse assunto, que é a quantidade da porcentagem do capital. Tanto que lá no artigo 3º, empresa pública, capital social integralmente. Quantos aí já não prestaram prova de bolsa para cursinho, vestibular, faculdade, escola, para tentar uma bolsa integral? Para tentar uma bolsa 100%, totalmente. E aqui da empresa pública é integralmente, totalmente, 100% detido pela União. Já no artigo 4º, sociedade de economia mista, sua maioria, a União. Não integralmente, não minoria, não igual, maioria, beleza? Mas e aí, para quem que é essa lei? Ok, de cara a gente já viu que é para empresa pública e sociedade de economia mista, mas essas duas aqui também podem ser entendidas como matriz, empresa mãe, empresa principal, hubs, dependendo de como a questão for querer tratar. Essa aqui é o grandão, é o geral, é o principal. Mas elas também diz respeito para as empresas públicas dependentes, que tem algumas peculiaridades que eu trago melhor no vídeo de Lei de Responsabilidade Fiscal, que também tem um resumo aqui no canal. Vai lá, assista, complemente seus estudos, depois volta aqui. E as subsidiárias, que são aquelas menorzinhas, pequenininhas, que são as filiais. Por exemplo, a Transpetro é uma filial da Petrobras. Então a Petrobras tem um puta de um prédio gigante, gigantesco, maravilhoso, 372 mil andares, 1 bilhão de funcionários, e a Transpetro tem uma casinha lá no fundinho. Pisou nos dois? São diferentes, propostas diferentes, atuações diferentes, pode ser complementar. Então a Petrobras tira o petróleo, a Transpetro transporta o petróleo. Diferentes, complementares, mas mesmo assim submetidas à mesma lei, beleza? Isso é importante porque algumas questões vão trabalhar isso com vocês. Então aqui num exemplo, marque aqui a alternativa incorreta de acordo com a lei 13.303. Tem muito texto, e aí você procure pelo erro. Aqui, por exemplo, é um mas não. A lei se aplica a empresas públicas e sociedade de economia mista, mas não às suas filiais. Errado, aplica-se também. Então, se está querendo a incorreta, aqui é a alternativa D, beleza? E note também que ela é aplicada às operadoras de consórcio. O que é um consórcio? É basicamente um investimento em que você vai lá no futuro adquirir um bem. Acredito que você ou já fez um consórcio para casa, carro, ou conheça alguém que fez. Você paga uma quantidade lá mensalmente e em algum momento você será sorteado e ganhar esse bem, beleza? E atenção que é como operadoras, são operadoras, não são clientes, não são beneficiárias. Beneficiadas, beleza? Mas também essa lei se aplica, atenção aqui agora, às empresas privadas, particulares, que possuem participação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Em outras palavras, é quando o setor público investe no setor privado. Aqui, a porcentagem do setor público é inferior, é menor do que 50%. Vai ficar ali na casa dos 49. 49 menos 50 igual 51, maioria. Usando algumas palavras e expressões diferentes que podem aparecer na sua prova, mas que significam a mesma coisa, beleza? Nestes casos em específico, os responsáveis, os cabeças, os presidentes, os CEOs pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista, eles têm a responsabilidade, a obrigação de fiscalizar a governança e os riscos de quem? Dessa empresa privada onde eles vão investir. Então, supondo de forma meramente exemplificativa que os Correios, uma empresa 100% pública, decide investir, sei lá, na FedEx, a concorrente, não sei o que, é exemplo, meu povo. O responsável ali pelas organizações e decisões vai ter que fiscalizar a FedEx, vai ter que analisar, qual que é o histórico aqui de governança? O dono, o presidente, o CEO da FedEx tá com algum BO, tá com algum problema que pode ir lá complicar a vida financeira da FedEx? Sim, não. Poxa, quais são os riscos de investir na FedEx? E salvo engano, para você que não sabe o que é a FedEx, ela é basicamente a empresa de entregas, é a empresa de correios lá dos Estados Unidos e que, se eu não me engano, também é aquela do Wilson. Então, note que essa lei das estatais, ela vem para falar de forma bem ampla, empresa pública totalmente do Estado, empresa pública com a maioria do Estado ou da empresa pública que investe num setor privado. Então é tudo, 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 tudo. E atenção, essa palavra tudo, todo, vai ser importante um pouco mais para frente, beleza? E tudo isso aqui tá lá no artigo 1º, no seu parágrafo 2º, falando que se aplica à empresa pública dependente. No 5º,
falando que se submete à empresa pública e à sociedade de economia mista envolvidas com consórcio na condição de operadora, reforçando, não é como cliente, não é como beneficiada, oh meu Deus. E o parágrafo 7, falando lá, participação da empresa pública e da sociedade de economia mista não detenham o controle acionário, não detenham a maioria das ações, não detenham o domínio do capital social. E nesses casos, deverão adotar a fiscalização da governança e de risco. Mostrando aqui que eu não estou inventando nada, até porque eu não teria capacidade para inventar tudo isso. Então, bora lá. Vamos seguir. Tanto aqui o grandão, a matriz, a empresa pública e a sociedade de economia mista, quanto as suas pequenininhas filiais subsidiárias, todas elas, de todo lugar, de todo canto, está submetido. Tudo. Como assim? Todo lugar pertencente ao UDEM, a União, Distritos, Estados e Municípios. Então, uma empresa pública municipal, pequenininha, está submetida a essa lei? Tá. Uma sociedade de economia mista da União, gigantesca, está submetida? Tá. Uma filial subsidiária? Também. Então, é para todo mundo, em todo lugar, de todo o setor econômico. Tudo em todo lugar. Como assim no setor econômico? Não interessa se essa empresa, se essa sociedade, seja ela gigantesca da União, seja ela menorzinha do município, esteja envolvida com produção, comercialização, seja de um bem ou de um serviço. Então, produziu um bem, produziu um serviço. Comercializou um bem, comercializou um serviço. Aqui no exemplo eu trouxe os carros. Produziu um carro, vendeu o carro, o próprio carro, e aí no exemplo, limpar o carro. Mas também pode ter o serviço de recapeamento, pode ter o serviço de limpeza, pode ter o serviço de podagem, entre muitos outros, beleza? Isso também está lá no seu artigo 1º, falando lá da União, Distritos, Estados e Municípios, de todo lugar e de todo o setor econômico. Produção, comercialização, bens, serviços. Fechou? Ok? Seguindo, nós temos aqui agora a criação do quê? A criação das empresas públicas, sociedades de economia mista, o grandão, a matriz, o principal, a empresa mãe e a sua menorzinha. E todas elas vão precisar de uma autorização. E atenção aqui agora, dependendo de como vier na sua prova, as palavrinhas podem ser diferentes, mas estarão sempre com a mesma inicial, que é a leg. Legal, legislação, legislativo. Todos eles com a ideia de lei, que é diferente do judiciário. Lembre-se, existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mesmo que todos eles trabalhem de alguma forma com as leis, eles são diferentes um do outro. Mas lembre-se que, para fins da Lei das Estatais, a 13.303, a autorização para a criação, constituição, formação será sempre leg, legal, legislação ou legislativo. Olha só o que está lá no artigo 2º, parágrafo 1º. Constituição da empresa pública e sociedade de economia mista, autorização legal. Legal. E aí a palavrinha já muda no parágrafo 2º. Autorização legislativa para as subsidiárias. Se elas fossem a mesma coisa, não precisaria dessa distinção desses dois parágrafos. Colocaria tudo em um único. Beleza? E aí tem um complemento no artigo 3º e 4º. Empresa pública, criação por lei. Sociedade de economia mista, criação por lei. Então, dependendo da forma como a questão vier, dependendo de como a banca for abordar, ela pode trazer autorização legal, autorização da legislação, autorização do legislativo. Atenção a isso. Beleza, lindezas? E agora eu trago para vocês aqui um quadro comparativo, diferenciando a empresa pública, destacando para vocês que a forma da sociedade é qualquer uma adotada em direito, como, por exemplo, uma limitada. Correios Limitada, LTDA. Tenho certeza de que você já viu isso em algum lugar, em alguns exemplos por aí. E a sociedade de economia mista. Nas abordagens literais, ipsis literis, copia e cola da lei, eu não encontrei ali a questão do patrimônio na sociedade de economia mista. Existe a ideia, a interpretação de capital social, de ações, de investimento, mas de patrimônio em si, que talvez possa fazer parte aí do capital social e investimento, mas a palavra específica, a ideia de patrimônio está mais na empresa pública, que serve também de dica para, se essa palavrinha específica aparecer, a chance da resposta ser empresa pública é bastante alta. Então agora você tira um print dessa tela aqui, porque é com base nesse comparativo que você vai conseguir identificar, diferenciar uma e outra nas questões, beleza? E por falar em questões, trago aqui 4 para vocês, então pause o vídeo, tente resolver sozinho, porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1.
De acordo com a Lei 13.303, a exploração da atividade econômica, assinale a alternativa correta. A alternativa A e a alternativa E está falando da autorização. E a gente viu que a autorização é leg, lei, legal, legislativo. Ministério Público, nem falamos disso. Judiciário, opa, falamos. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Judiciário não entra, é Legislativo. Por isso, a A e a E estão fora. Já a B e a C, elas vêm ali com uma palavrinha restritiva. Cuidado com palavras único, totalmente, sempre, nunca, todo, nenhum, pode e deve. A B, unicamente as empresas públicas. Tá, e cadê a sociedade de economia mista? Na C, ele inverteu. Unicamente a sociedade. Tá, e as empresas públicas. E com isso aqui, lindeza, eu falo para vocês que muitas das questões a gente consegue resolver não identificando a correta, mas sim excluindo as erradas. Excluindo as erradas, a gente ficou aqui com a alternativa letra D como a correta. Beleza? E agora vamos partir para a segunda questão. Mesma coisa, pause o vídeo porque os comentários e anotações virão em 3, 2, 1... Está pedindo a incorreta. E o que foi que eu disse para vocês logo no comecinho? Sociedades de economia mista e empresas públicas são coisas diferentes. Não tem aquela ideia de que sociedades de economia mista são empresas públicas, mas nem toda empresa pública é uma sociedade de economia mista e vice-versa. E aqui a alternativa D está dizendo justamente que elas são. Ela está afirmando isso. Por isso ela está incorreta e é por isso que nós vamos marcá-la porque é o que está pedindo a questão. Ok? Seguindo para a terceira e penúltima questão, mesma coisa, 3, 2, 1. Lindezas, aqui não tenho o que falar, não tenho o que comentar porque ela está totalmente correta. Gabarito letra C. As empresas públicas podem ter qualquer forma empresarial admitida em direito. Eu dei o exemplo lá no quadro comparativo da limitada. Já a sociedade de economia mista é apenas, somente, unicamente, aí sim como um sinônimo e não como uma excludente, sociedade anônima. Então essa alternativa aqui está correta. Quarta e última questão, mesma coisa, 3, 2, 1. Lindezas, eu trouxe essa daqui pra gente raciocinar um pouquinho, porque se você notou, as bancas são diferentes, então a forma como eles vão abordar o assunto também será diferente. Algumas exigem memorização, decoreba, outras interpretação. Essa daqui vai um pouco mais pro campo da interpretação. Ai meu Deus, eu não lembro de ter estudado a Constituição. Ai meu Deus, eu não lembro de ter estudado administração pública. A administração indireta, Jesus amado, não lembro. Calma, lindeza. Olha só, pode ter acionistas, pode ter investidores, que não o poder público, que não seja público, desde que minoritário. O que essa questão está dizendo? Qual das alternativas abaixo, o capital social público será a minoria? Qual foi o único que a gente viu aqui em que o capital social existe uma porcentagem diferenciando um do outro? O único que a gente viu em que o capital social é 100% público é a empresa pública. O único que a gente viu em que o capital social é maioria público é a sociedade de economia mista. Se o maioria público, quer dizer que a minoria é privado. Não público, privado. Se não é público, é privado. Reformulando a pergunta, qual das alternativas abaixo tem acionistas privados com a minoria das ações? O único que a gente viu é a sociedade de economia mista. Por isso, questão correta, letra C. Beleza? Fechou? Tentaram entender aqui a linha de raciocínio, a linha de interpretação? Espero que sim. Qualquer coisa, deixem os comentários aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de outros resumos. E deixe aí a sua sugestão de vídeos que você quer ver resumido. Valeu pela atenção e até o próximo. Tchau!